Evangelho de João, capítulo 6. Versículo de número 52. Nós lemos na semana passada o versículo de número 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Hoje nós vamos ler a partir do 52. Então, os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Amém. Pai, nós estamos aqui mais uma vez para ouvir a Tua voz, para prestar culto ao Senhor. Viemos de uma semana de tanto labor, Senhor. Tantas coisas acontecem conosco durante a semana, tantas lutas, tantas dificuldades. Derramamos lágrimas, sentimos tristezas, há lutas, decepções. Senhor, noites mal dormidas, preocupações, ansiedades. Agora, Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, nós precisamos de Ti. Se o Senhor falar conosco, tudo mudará. Se o Senhor falar conosco, haverá paz no nosso coração, de uma maneira extraordinária, Senhor. Nós iremos, ó Deus, ter alegria, esta alegria que foi lida hoje de manhã. Nós, ó Deus, cantaremos, iremos saltar de alegria, se ouvirmos a Tua voz. Fale com as nossas crianças, fale com os nossos adolescentes, fale com os jovens, com os anciãos, fale conosco, Senhor. Nós te pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Jesus realizou o milagre da multiplicação dos pães em uma região desértica de Israel. Assim como Moisés, que orou e Deus enviou o maná dos céus ao povo, Jesus também, em uma região desértica, Ele multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão, mas a sua intenção não era apenas alimentar esta multidão, mas mostrar a sua real identidade, quem Ele é de verdade, o pão vivo que desceu dos céus. O
pão que alimenta e satisfaz a existência humana. Aquele que sacia o interior do ser humano. Aquele que preenche o vazio da alma. E a reação da multidão que experimentou este milagre foi diametralmente oposta do desejado por Jesus. Porque eles não olharam para Jesus. A reação deles foi uma ambição política. Eles queriam coroar Jesus como rei. E aí Jesus passou a pregar uma série de sermões na sinagoga de Cafarnaum, para explicar o porquê ele realizou este milagre. E as mensagens de Jesus provocam uma ruptura na sua audiência. Entre os verdadeiros discípulos e os falsos discípulos. Na quinta-feira, estudando a Bíblia aqui, eu falei que existem 3 grupos de pessoas que seguem a Jesus. Na verdade, 3 grupos de pessoas em relação a Jesus Cristo. Há um grupo que não quer nada com Jesus, e eles deixam isto muito bem claro. Há um segundo grupo de seguidores fiéis a Jesus. E um terceiro grupo de falsos seguidores do Senhor Jesus Cristo. E isto é muito comum. Vocês não se enganem. E neste texto, nós encontramos esta realidade. Há uma ruptura. Os falsos discípulos abandonam Jesus. Eles não suportam ouvir as afirmações que Jesus faz de si mesmo. Entretanto, há um grupo que se sentem fortalecidos pelas palavras de Jesus e encontram nas palavras de Jesus fonte de vida eterna. Enquanto as palavras de Jesus ofendem um grupo, promove vida a outro. Porque as palavras de Jesus tanto une quanto divide. Tanto inspira quanto promove indiferença. Tanto promove a confissão quanto a negação. Sempre que a palavra de Jesus é pregada, ou ela amolece o coração humano, ou ela endurece ainda mais, porque nenhum homem pode manter-se neutro diante de Jesus Cristo. E a minha oração nesta manhã é que o teu coração se derreta diante de Jesus, diante do amor de Jesus por você. Se você está aqui nesta manhã, é porque Jesus te ama com um amor que você não pode medir, você não pode calcular, que você se entregue a Ele. Então esse texto mostrará a discussão, a divisão, a explicação de Jesus e também a aplicação das palavras de Jesus para as nossas vidas. Vamos lá? Em primeiro lugar, a divisão. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir entre si. Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Na semana passada eu falei sobre a murmuração. Lembram? Murmurar. A palavra murmurar na língua grega é ruído baixo. Eu disse que às vezes tem bastante ruído baixo nas nossas casas, né? Às vezes a mãe e o pai dão uma ordem e os filhos saem. E Jesus estava pregando e havia ruídos na sinagoga. Só que aqui já muda completamente, não é mais ruído,
É uma discussão. Eles começam a discutir entre eles. Como é que este homem pode nos dar a sua própria carne para comer? Como é que ele pode ter a audácia de dizer que ele é a fonte da vida? Na verdade, eles estão ofendidos aqui com Jesus Cristo. Porque eles estão entendendo o que Jesus está querendo dizer. Porque se Jesus afirma que é necessário que se coma da carne dele para ter vida, porque você vai olhar comigo, versículo 47 do capítulo 6 do Evangelho de João. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quer dizer, eu tenho que morrer, dar a minha carne, para dar vida ao mundo. Os judeus escutam isto na sinagoga e eles passam a discutir entre si, e na verdade eles não aceitam a mensagem de Jesus, porque esta mensagem é profundamente ofensiva aos ouvidos sensíveis deles. Como assim? Alguém tem que morrer para que eu tenha vida? Como assim? Eu tenho que comer eu tenho que experimentar da morte de alguém para viver? Esta é a grande questão desse texto. Porque o pano de fundo é que eles acreditavam que eram pessoas boas. Pelo fato de serem judeus, pelo fato de serem um povo escolhido, um povo da aliança, pelo fato de guardarem a lei de Moisés, eles acreditavam que não era necessário um remédio tão radical para curar a enfermidade deles. Não é preciso que o Senhor morra para curar a nossa doença. Não é necessário tudo isto. Olha bem aqui, Jesus. O nosso problema que nós temos é sempre causado por fatores externos. Nós estamos sendo dominados pelo Império Romano. Se o Senhor arregimentar um exército e expulsar os romanos daqui e der pão para todo mundo, abaixar os impostos e fazer com que a gente viva politicamente numa sociedade conservadora, justa e boa para todo mundo, nós viveremos bem. Os nossos problemas é que na nossa sociedade nem todo mundo segue a política dos fariseus. Nós temos saduceus aqui, nós temos zelotes. Se todo mundo seguir a doutrina dos fariseus, nós seremos uma boa sociedade, o reino de Deus virá até nós. Mas Jesus Cristo diz: vocês precisam comer da carne do pão da vida para que vocês tenham vida. Eles acreditam que eles precisam apenas de pequenos ajustes no comportamento deles. Um curso, uma técnica, uma política favorável,
isso vai fazer com que a sociedade vá bem. Não. Na verdade, queridos, o que eles queriam era uma igreja sem Cristo, um reino sem Cristo, um reino sem Cristo. Donald Grey Barnhouse, um pastor norte-americano, ele foi pastor de uma igreja presbiteriana na cidade da Filadélfia por mais de 50 anos. Este homem pregou um sermão um dia, transmitido por uma rádio para todos os Estados Unidos. E nesse sermão ele disse o seguinte: imagine se a cidade da Filadélfia, cidade, né? Não é estado da Pensilvânia. Imagine se a cidade da Filadélfia fosse governada por Satanás. Como que seria essa cidade? Eu logo imagino que a gente pudesse imaginar, vai ter carnaval todos os dias lá. Vai ter samba, vai ter bagunça nas ruas. Donald disse o seguinte: se isto acontecer, será o oposto do que nós imaginamos. As ruas estarão limpas. As pessoas andarão bem comportadas. Haverá comida para todo mundo. Não haverá briga no trânsito. As famílias estarão dentro das suas casas. As crianças falarão sim, não, sim senhor, não senhora. Porque tudo que a gente quer é que os nossos filhos tenham um bom comportamento. Nós não estamos nos importando se o coração dos nossos filhos foi de fato regenerado por Deus. Tudo que nós queremos é que os nossos filhos se sentem à mesa e eles não se sujem com o macarrão, não se chujem com a camiseta com o macarrão, que eles não comam com a boca aberta, que eles sejam crianças bem comportadas, mas a gente não se importa com o coração deles, se eles amam a Jesus Cristo de fato, de verdade. E aí ele disse, seria esta a sociedade. E no domingo ele dizia, as igrejas estariam lotadas de cristãos, em um templo festejando uma festa onde Cristo e a sua cruz e o seu sangue nunca seriam mencionados, porque esta é a artimanha e o plano de Satanás, fazer com que Cristo e o seu sangue nunca sejam falados em uma igreja. Aqui está. Eles se escandalizam. O quê? E tem que morrer? Tem que derramar sangue? Desde o primórdio a Bíblia está dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Desde os primórdios a Bíblia está afirmando. E todo o sacrifício levítico lá do Antigo Testamento está anunciando sangue, sangue, sangue. As primeiras imagens de Jesus no Evangelho de João eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus cujo sangue derramado arranca o pecado do mundo. Eis aí Jesus Cristo, cujo sangue é o terror do inferno, mas é a paz para o cristão e é a glória de Deus. Nós nos gloriamos no sangue de Jesus. Nós nos gloriamos na morte, nós nos gloriamos no sacrifício de Cristo na cruz. Esta é a nossa alegria, esta é a nossa glória, e nós queremos um cristianismo que fala do sangue, que canta sobre o sangue e que se gloria no sangue de Jesus, porque é através do sangue de Jesus que nós temos a remissão dos nossos pecados.
Em segundo lugar, a explicação de Jesus. Versículo 53. Será que Jesus, vendo a discussão e o escândalo deles, Jesus tenta atenuar a mensagem deles? Olha, eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo a minha mensagem. Olha, talvez eu vou. Olha o que Jesus fala. Em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. É isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Esta afirmação remete ouvir a Jesus. É claro que não é um canibalismo. Um judeu, e eu convivi com um judeu, eu fui funcionário de um judeu, trabalhei em uma empresa de judeus. Frequentei a casa deles. Meu patrão foi um dia na minha igreja, em São Paulo. Ele não come carne, sabe aquela picanha mal passada? Nem de brincadeira. Sabe aquele contrafilé assim, que você só faz tss, tss? De jeito nenhum. Um judeu, para comer carne, chama-se dieta kosher. Kesher é purificação. Para comer carne, a carne tem que ser dissecada, todo o sangue. Todo o sangue. Só que você sabe que nem todos fazem isso, né? Meu patrão mesmo não fazia. Ele dizia para mim, vai ali, busca aquela carne lá para mim. Porque, irmãos, é uma coisa ruim você não poder comer uma picanha torrada, né? Vamos falar a verdade. Né, dona Nália? Picanha torrada é coisa de judeu, da lei de Moisés, lá do Monte Sinai. É claro que Jesus não está falando literal. É uma questão figurada. Ele está dizendo o seguinte: você precisa de comer para se alimentar. Você precisa beber. Você precisa vir a mim. Nós não falamos que nós devoramos um livro. Nós não falamos que devoramos uma série da Netflix. O que Jesus está dizendo aqui, você precisa me devorar. Se você não me comer a minha carne, não beber o meu sangue, vocês não terão vida. Vocês terão dinâmica religiosa. Vocês poderão participar de congressos, de retiros. Vocês poderão estar na igreja todos os dias. Vocês poderão ser líderes. Vocês poderão até tornar-se pastores. Vocês farão barulho religioso, mas vocês não terão vida. Aliás, tudo que vocês farão serão remendos à vida de vocês. E o oposto da vida é a morte. E tudo o que vocês farão é manter esta morte eterna à distância, mas ela é inevitável. E nesse processo todo haverá frustrações com a religião. Por que tantas pessoas se frustram com a igreja? A religião sem a carne e o sangue
de Jesus não dá vida, cansa, traz fadiga, porque a fonte da vida é Jesus. A fonte da vida é a morte de Cristo, a sua entrega sacrificial, permeada de amor, a sua entrega por nós na cruz. Por isso que os poetas no passado cantavam tanto sobre a cruz, porque é na cruz que nós encontramos a expressão máxima de amor. É na cruz que as nossas feridas são curadas. É na cruz onde nós encontramos cura para as nossas feridas da infância. Talvez nós não fomos amados pelos nossos pais. E aí você corre para lá e para cá em busca da redenção que tanto você almeja, e você não vai encontrar, porque o seu pai, a sua mãe, o seu cônjuge, o seu namorado, seus amigos, o seu emprego, eles não são a sua redenção. Mas Jesus Cristo é. Porque amor maior não existe de alguém dar a vida por você. E Jesus Cristo deu a sua própria vida por você. Considere este amor, apegue-se a este amor, entregue-se a este amor, porque não existe amor maior do que este. Eu vi um documentário sobre os incêndios na Califórnia e vi a imagem de um pássaro. E os bombeiros foram pegar aquele pássaro que estava queimado, as asas abertas, e as asas todas queimadas. E quando eles chegaram perto, que levantaram aquele pássaro, havia 3 pequenos pássaros vivos embaixo das asas daquela fêmea. E eu fiquei pensando, aí a imagem de Jesus, a mãe percebendo o fogo, protegeu seus filhotes nas suas asas, e ela experimentou a morte, queimada, triturada pelo fogo, mas protegeu os seus filhotes. E esta é a imagem de Jesus, quando ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como uma galinha, proteger você debaixo das minhas asas, mas você não quis. É isso que dá vida, é este amor. É este amor que dá vida. O amor de Jesus por nós. Este amor cura as maiores feridas. Quais são os efeitos de comer, para a gente terminar, a carne e beber o sangue de Jesus? Eu repito para você que está em casa assistindo na internet. É figurado, tá bom? Não vá recortar isso aí não. E falar que nós estamos praticando canibalismo aqui. Aliás, os cristãos na igreja primitiva eram acusados de serem canibais. Justamente por causa da ceia. Um dia a gente fala sobre isso. Quem come a minha carne. Versículo 56. E bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu permaneço nele. Pronto. Só isso aqui. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu nele. Só isso. Permanecer. Essa é a doutrina da união com Cristo. Permanecer.
Cristo unido a você e você unido a Cristo. Sabe, Jesus deixa de estar lá distante e Ele vem estar dentro de você. E hoje de manhã eu fui orar, e eu fui orar com essa verdade dentro de mim. Eu não preciso olhar para fora para orar. Eu posso saber que o Senhor está aqui dentro de mim. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isto é a cura para a falta de intimidade. Porque nós estamos aqui com o ser mais belo do universo, habitando dentro de nós, permanecendo, convivendo com as nossas mazelas, convivendo com os nossos maus pensamentos, com os nossos maus sentimentos. E Ele diz: eu vou permanecer em você e você em mim. O cristianismo tem ambições elevadas para a sua vida. O cristianismo diz que Cristo quer permanecer dentro de você. E o apóstolo Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. E esta é a força do cristão. A força do cristão é isto: Cristo está em nós. Por isso que nós somos tão atacados, mas nós não nos dobramos. Por quê? Porque Cristo está em nós. Não é porque nós somos fortes, não é porque nós somos resilientes, não é porque nós temos determinação, é porque Cristo está em nós. Porque se isso não fosse uma realidade, nós teríamos sido engolidos pelo mundo. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. É isto. Agora, queridos, sabe o que me chama a atenção? É que houve todo esse alvoroço. Jesus falou isso em uma sinagoga. A sinagoga era o local de culto dos judeus. E lá na sinagoga eles não ensinaram. Eles não prepararam o povo para a chegada de Jesus. Mas isso vai ser para outro dia. E eu temo que as igrejas, eu temo que nós aqui, nós aqui, não nos preparemos para a chegada de Jesus. E a gente acha ofensivo demais as palavras dele. E diga como eles disseram: duro esse discurso, quem pode ouvi-lo? Eu vou falar uma coisa para vocês com muita responsabilidade, muito temor. Mas a pregação, quem não fala da morte e da ressurreição de Jesus, não é evangélica, não é cristã. É uma mensagem que você pode ouvir num auditório de treinamento de empresa. 7 passos para você ser bem-sucedido. Isso, se um treinamento de uma empresa, se o cara contratar um palestrante para falar sobre isso, você pode ouvir isso. Mas, queridos, a mensagem cristã que Paulo diz que ele pregou em Corinto, que é loucura para uns, escândalo para outros, é a mensagem que fala de Cristo crucificado, ressuscitado. É esta mensagem que traz vida. Deixa eu dizer uma coisa só para vocês. Eu sei que vocês são pessoas atarefadas. Muitos de vocês têm mais do que 1,
2, alguns têm mais do que 2 filhos. Eu sei que vocês trabalham, fazem estágio, fazem faculdade. Eu sei que vocês fazem coisas extraordinárias durante a semana. Eu sei que vocês têm dias extenuantes. Mas eu quero dizer para vocês, vocês precisam sentar-se à mesa para comer de Jesus. Como vocês também têm tempo para sentar-se à mesa e se alimentar fisicamente. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem vida. A grande questão é que nós comemos comida espiritual. Mas pelos frutos, queridos, pode ser que nós estamos comendo comida estragada. Não coma mais comida que está promovendo morte. Jesus promove vida. E sabe o que eu vou dizer para vocês? Há tanta fome no mundo. Há tanta fome espiritual no mundo. E a igreja evangélica precisa comer de Jesus para poder dizer aos que estão com fome que ela encontrou alguém que matou a sua fome. Essa semana eu estava lendo sobre a Índia. E eu acho que nós não temos nem mais preocupações missionárias. Vocês sabiam que a Índia hoje é o maior país populacional do mundo? Superou a China. Estima-se que haja 300 milhões de deuses na Índia. A população cristã é expressiva, mas é insignificante ao mesmo tempo. Expressiva diante do número de cristãos que há, insignificante diante da população do país. Você sabe que o rio Ganges é o rio mais poluído do mundo e as pessoas se banham naquele rio para purificar-se dos seus pecados. Você sabe que as pessoas, quando elas estão doentes, elas são abandonadas à beira deste rio para morrer. Acredita-se que se ela morrer na beira do rio, ela encontrará salvação para a sua alma. Um missionário norte-americano esteve na Índia no ano passado e ele disse que foi à beira do Ganges e encontrou uma mulher chorando. Na verdade, ela batia, dava murro contra o peito e chorava muito. E ele foi ao lado dela e disse: "Por que você chora tanto?" Ela disse: "A minha vida não tem mais solução, a minha família é uma tragédia, eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho alegria." E ele começou a falar de Jesus para ela e ela chorava muito enquanto ele anunciava Jesus Cristo para ela. E ela disse: "Por que você não veio aqui 1 hora antes falar desse Jesus e da simplicidade desse Jesus, de que é apenas crer para que eu tenha vida eterna? Por que você não veio 1 hora antes?" Ele disse: "Por quê? Porque eu acabei de dar o meu filho de 6 meses
como um sacrifício no rio Ganges, para que tenha paz dentro da minha casa. Eu afoguei o meu filho de 6 meses no rio Ganges, para encontrar paz na minha casa. Por que você não veio aqui 1 hora antes? Nós não falamos mais das conferências missionárias. Nós não evangelizamos mais. Aliás, nós não oramos também. Nós não estamos com fome mais. E uma igreja que não tem fome, ela não pode dar comida ao mundo. Em verdade, eu te digo, se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não terão vida. Amém. Senhor, nós te suplicamos graça, graça, graça e graça. Suplicamos misericórdia de nós. Porque na verdade nós estamos nos alimentando de tantas coisas que na verdade não mata a nossa fome, Senhor. Tem promovido tanta morte no nosso meio, tanto pecado. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Essa semana, Senhor, dá-nos um apetite renovado por Jesus, pela simplicidade de Jesus. Vontade de ler a Bíblia, a vontade de se encontrar com o Senhor no nosso quarto, sozinhos, e de falarmos o quanto o Senhor é belo, quanto o Senhor nos ama, de quanto o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor poderia ter nos exterminado, mas o Senhor tem nos mantido. Do quanto o Senhor ama esta cidade, do quanto o Senhor ama este povo perdido, do quanto o Senhor pode nos usar, o quanto o Senhor pode, tanto que o Senhor pode nos dar, tantas riquezas em Cristo que o Senhor tem para nos dar, tanta alegria, tanto significado. Apetite pela leitura da Bíblia, Senhor. Há tantos tesouros nas Escrituras para serem garimpados, ó Deus. Jesus, há tantos tesouros para serem garimpados. Dá-nos um apetite, Senhor, pela comunhão, vontade de estar uns com os outros, Senhor. Apetite, Senhor, pela evangelização, de ver as vidas se rendendo aos teus pés. Oh, Senhor, o Senhor prometeu cuidar das nossas coisas, se buscássemos o teu reino e a tua justiça. O Senhor prometeu cuidar de tudo que nos preocupa, Senhor. Tenha misericórdia de nós.
Faça desta igreja um povo faminto por Jesus. Igreja presbiteriana dos famintos por Jesus, Senhor. Pedimos isto no teu nome. Amém. Porque Cristo já se deu para nos apresentar perante Deus, santos inculpáveis, irrepreensíveis, porque Ele já nos libertou do império das trevas, nos transportou